Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Psicólogas do Divã. Hoje a gente vai fazer a análise psicológica do filme Demolição. Então, se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que você vá assistir e depois volte aqui para assistir a nossa análise, porque vai ter spoiler, tá bom? Esse filme Demolição, acho que tem muita coisa pra gente falar, porque ele traz a questão do luto, afinal, tudo começa, a transformação na vida dele, a partir da morte da esposa. Do acidente que ele sofre ali de carro, a esposa dirigindo e ela morre. Ali começa tudo. Então, acho que a gente pode começar, Lu, falando um pouquinho quem é esse protagonista. Porque ele era uma pessoa antes. E aquele momento da morte dela, muita coisa aconteceu, mas acho que a gente pode começar falando um pouquinho dele antes. Esse personagem não mostra, né? A gente não sabe qual é a história de vida dele, mas a gente sabe quem ele é, né? Logo na primeira cena do filme já dá para saber quem ele é. É uma pessoa que não faz contato com as próprias emoções, né? Ele ele vai adiando aquilo que ele precisa fazer, as decisões que ele tem que tomar. Ele não presta atenção, ele não enxerga as coisas, né? E ele evita muito conflito, né? Ele tá ali com a esposa e ela falando, ele, tudo bem, tá? Não, tudo bem, né? Eu acho que tem essa coisa dele evitar este conflito, Lu, porque é um personagem que quando vai mostrando, ele começa a contar um pouco a história dele, a rotina dele. Então é aquela pessoa que acorda às 5:30 da manhã para fazer exercícios, né? Depois ele termina esses exercícios, ele toma um banho, ele se arruma, ele vai para o trabalho, onde ele trabalha com investimento, pelo jeito, é funcionário do sogro, que é a empresa do sogro. Aí ele, quer dizer, é essa rotina dele, ele vive uma rotina há muito tempo. E ele vive para o trabalho, eu acho que vai deixando muito claro onde ele tem um papel profissional ali, onde ele vive este papel profissional. Não mostra, até talvez em alguns momentos mostra ele com os amigos, mas é um foco muito forte no profissional. Então ele vive um casamento, mas a sensação que dá no início do filme é que ele vive um casamento, mas ele vive ausente desse casamento. Ele vive distante neste casamento. Acho que ele vive distante, na verdade, de tudo que é mais profundo, né? Porque ele é essa pessoa que tem essa rotina de trabalho e de o exercício que ele faz, e de tomar café, e dessa coisa que mostra, né? Essa rotina dele, né? rotina mesmo. Mas assim, ele é uma pessoa bem-sucedida. Muito bem-sucedida. Né? Ele tem uma casa legal, ele tem um casamento que parece que ok, né? Então ele é essa pessoa também, acho que isso eu comecei a perceber, né? Olha, ele é essa pessoa que você fala, nossa, mas que problema que você pode ter, né? Assim, é um cara que tem um casamento com uma mulher que é legal, se relaciona bem com a família dela, né? Afinal de contas, ele trabalha com o sogro, tem grana, né? Mas ele vive ali no raso, né? Parece que nada é um desejo de alma, assim. Ele faz tudo muito no automático, mas ele não acreditava muito nisso, Lu. Ele não acreditava que o sogro gostava dele. Né? Tem uma cena que ele fala, eu não gosto de você, né? Então ele não acreditava nada disso. Então, mesmo quando você diz assim, aparentemente, sim, só que ele não vivia esse casamento, não era tão bom assim. Né? Porque assim, logo no início, antes do acidente, eles estão no carro, né? Aquela cena do carro, e ela deixa muito claro o quanto ele está sempre distante, o quanto ele não está preocupado com nada, o quanto ele não sabe de nada, o quanto ele não se envolve em nada. E nem na relação, que vai mostrar isso lá no final do filme, o que acontece. Né? E, enfim, então ele é uma pessoa extremamente ausente. E a minha percepção, pelo pouco que o filme mostra,
É aquela pessoa que é muito comum a gente encontrar várias pessoas assim, aquela pessoa que vive o papel profissional. E quando entra e se envolve, mergulha, é profissional o tempo inteiro. E quando é profissional o tempo inteiro, esquece do resto. Não existe vida além da profissional. Aí casa, muitos têm filhos, mas assim, é profissional o tempo inteiro. Só vive isso. Né? E assim, o que levou ele a se tornar essa pessoa não fica claro no filme. Então pode ter N coisas, não é? Bom, e se ele já era essa pessoa que não fazia contato com as emoções, né, que não enxergava, acho que depois da morte, então, naquele momento, aí é que ele, parece que aí é que ele realmente não faz nenhum contato mesmo, aí que dá um choque, né, porque ele não chora, em nenhum momento ele chora, né, ele fica ali naquele, você fala, nossa, né, eu falei, o que está acontecendo com essa pessoa? Porque ele não faz não tem nenhuma emoção, eu como não se tô, nada eu não tivesse estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. E ele nada não acontecendo. estava. Ele não estava. Mas por que ele não estava? Porque ele criou uma barreira para evitar o sentir. Que a gente pode falar que nesse momento, se a gente falar de luto, a gente pode falar que é um processo de negação. Né? Não, acho que nem é muito a nossa proposta aqui ficar falando de fase, de luto, mas é um momento que é uma negação também, né? Tem essa fase do luto de negação, mas ele era uma negação como se como se ela nem existisse, como se tudo bem aquilo, né? Tanto que no momento ali do enterro dela, na cerimônia, ele vai escrever a carta reclamando, que é tão simbólica essas cartas. Ele vai escrever as cartas reclamando da máquina. Porque ele foca na máquina. Mas assim, quando a gente está assistindo, se você assiste de uma forma assim, dá até raiva. Parece até uma psicopatia, né? Parece. O cara é psicopata, porque a mulher morreu, ele tá pensando, né? O que é isso, sabe? Que raiva desse cara. E aí ele vem nesse processo de eu não gostar dela, mas como se ela não tivesse importância nenhuma, mas como uma grande defesa, né? E a própria carta. Porque acho que eu não vejo assim como uma coisa com ela, né? Diretamente com ela, porque eu não... É porque ele é dessa forma, né? Ele não faz contato nem com as emoções que seria mais simples, né? Quanto mais essa de uma perda, né? Da morte da esposa e que daquela forma, né? De uma forma tão trágica. E ele começa a escrever a carta, né? E o escrever a carta é muito simbólico, né? Eu acho que dá pra gente falar várias coisas aí sobre a carta. Primeiro sobre o escrever, porque por mais que ele tenha escrito para falar da máquina, né? Para falar do defeito da máquina, de alguma forma ele estava escrevendo. Ele não fala. Ele estava escrevendo outras coisas, né? Ele começa a escrever, ele começa a contar e ele começa a entrar até no processo de catarse mesmo, de falar de coisas que até então ele não falava para ninguém. Parece que ele não falava, né? Então esse escrever a carta até como um pedido de ajuda mesmo, né? Uma reclamação da máquina, mas será que não era uma outra reclamação? Será que ele não queria um outro tipo de ajuda? Né? Fiquei pensando isso, sabe? Esse escrever, né? Então, quando ele está escrevendo, Lu, ele começa a escrever sobre a vida dele, sobre a rotina dele, sobre as coisas que está acontecendo ali com ele, né? Porque ele não consegue falar com ninguém. E ali ele consegue escrever, não o que ele está sentindo, porque ele não faz contato com o que ele está sentindo, mas ele escreve o que está acontecendo, é a visão dele, da vida dele. E quando ele começa a contar essa rotina da vida dele, vem de uma forma muito, olha a minha vida, não quero mais isso. Por isso que eu entendi um pouco como inconscientemente um pedido de ajuda. Inconscientemente, né? Porque assim, não é simbólico ele mandar uma carta para uma máquina, né, para uma empresa que a máquina não funcionou. Ele reclamando da máquina, mas ele está falando de outra coisa, então inconscientemente ele está reclamando outra coisa
de uma outra de uma máquina que outra não tá máquina funcionando. que não funcionou e que não tá funcionando. Exatamente, Não é? exatamente. Eu acredito que sim. E tem uma coisa que eu acho que é importante a gente retomar aqui quando a gente fala disso, que é a conversa deles no carro, Sim. antes da morte dela, porque ali mostra muito quem ele era, né? Quando ela tem uma queixa, ela tem uma reclamação muito grande da ausência dele, e ausência no sentido de estar presente emocionalmente, de se envolver com as coisas que estão acontecendo, e isso vem simbolicamente através de uma geladeira que está pingando. Né? Então aí ela se queixa que ele precisa arrumar aquela geladeira. Né? E ele nem sabe o que está acontecendo com a geladeira e já está há algum tempo ali, pelo que eu entendi, já estava há algum tempo ali pingando. E aí ela fala das ferramentas, né? E ele fala, ué, mas eu tenho ferramenta? E ela fala, tem, você ganhou. Acho que não sei quem foi que deu, acho que o pai dela, sei lá. Foi o pai dela. Ele tem as ferramentas, né? E depois da morte dela, ele vai atrás das ferramentas. Então isso é bem simbólico. Muito simbólico também, ela falar que ele tem as ferramentas, né? E ele, acho que esse distanciamento que ele tem, o Darcy, aí eu que fiquei pensando isso, né? Quando a gente tá muito distante, quando a gente tá distante da gente mesmo, é difícil a gente estar perto do outro também, né? Como é que ele vai se envolver com a esposa, se envolver com as coisas que tem que fazer, enxergar as coisas, se para ele também ele tá tão distante. Ele tá distante de tudo, na verdade, né? É quase como uma apatia, assim, né? Então ele tá distante dele mesmo, distante da casa, distante da esposa, distante de tudo. Ele só vivia o trabalho. Só vivia. Eu acho que tem isso. Ele trabalho, só vivia o trabalho. Então, e o trabalho dele, né? Ele é um investidor, eu acho, né? Alguma coisa assim, né? Um banco de investimentos, parece. É uma coisa tão de cálculo, né? De número, de lógica. Então, aí parece que é tudo. Agora, seria tão interessante se eles mostrassem um pouco da história de vida, né, dele, pra gente saber como que ele se tornou essa pessoa, né? E aí ele, depois da morte dela, ele começa a escrever as cartas, tudo, e ele vai direto para aquela geladeira. A primeira coisa que ele faz, ele olha, né, aquela geladeira pingando com o bilhetinho dela, depois da cerimônia que ele volta para casa, e ele desmonta a geladeira inteira. Não é? Ele começa ali, o que a ideia, né, que dá pra gente entender disso, é que ali ele começa um processo de desconstrução, quando ele começa a usar aquelas ferramentas para desmontar. Ele desmonta tudo que ele vê à frente, ele entra num desespero, uma necessidade. Então é um processo mesmo de começar a desconstruir, tanto que ele desconstrói e ele vai mudando completamente, de uma forma bem maluca, de uma forma bem inadequada para muitas coisas, enfim. Mas ele precisou disso para evitar também o sentir, evitar a dor, evitar o contato com o luto. Porque essa desconstrução dele, que não só o desmontar, mas o desconstruir, o destruir, né? Não só o desmontar as coisas, mas quebrar, ele também quebra. Porque depois ele quer quebrar tudo, né? Ele quer quebrar tudo. Então isso a gente pode enxergar como um apagar algumas coisas da vida dele, destruir, mas também construir de uma outra forma, né? Ele pode destruir alguma coisa ali, construir de um outro jeito, ou ele pode simplesmente destruir e acabou. Que não dá pra gente fazer isso, né? Mas também é uma fuga, né? Não querer entrar em contato, como se destruísse o passado. Tem várias coisas do destruir que dá pra gente falar, né? E o do reconstruir. Eu acho que o destruir é uma coisa, e o desconstruir, que é o desmontar, e montar de novo, tem um outro sentido, né?
E aí as ferramentas, que é muito bonito E isso, que são os recursos simbólico, internos, né? Porque quando a gente, exatamente, quando a gente pensa em ferramentas, são as nossas ferramentas. E ele tem ferramentas para isso, né? As ferramentas que faz com que ele desconstrua. Que é muito o que acontece, que é o que acontece com a gente também, até no processo terapêutico, né? A gente fala isso para os pacientes, né? E a gente fala para a gente também, né? Olha, eu acho que eu não vou dar conta, mas eu tenho recurso, eu só não sei onde está. E assim, o processo terapêutico, Lu, assim, para você provocar mudanças, você precisa desconstruir muitas coisas dentro de você para poder reconstruir. Isso faz parte do processo. E eu não sei se a gente está misturando muita coisa, mas eu acho que a gente está falando do que vem. Né? Não é um filme que a gente consegue ir numa crescente, numa linha, né? Não é. Porque uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele começou, uma das queixas dela no carro é que ele não percebe as coisas, ele não vê as coisas, ele não olha, ele não vê a geladeira pingando. Por quê? Porque ele vivia o trabalho. E depois da morte dela, ele começa a enxergar as coisas, parece que ele abre e ele começa a enxergar as coisas de forma diferente. E tem várias cenas que vai mostrando muito isso, ele começa a olhar detalhes, ele começa a perceber o mundo de uma forma diferente. Simplesmente ele abriu e começa a perceber que tem outras coisas, percebe outros detalhes, né? Inclusive esses objetos que ele vai lá para desmontar. Então isso eu achei muito legal, que ele começa a olhar para tudo de uma forma diferente. Então neste momento ele começa a sair daquela caixinha que ele estava só profissional. E tem uma frase que eu anotei aqui, que é o sogro dele que fala para ele, né, numa das conversas, porque o sogro percebe esse movimento estranho dele, né, primeiro de uma ausência e depois assim, você tá destruindo as coisas, você tá desmontando as coisas, e numa dessas conversas o sogro fala para ele: se você quer consertar algo, você tem que desmontar tudo. E é isso, né, para consertar você tem que desmontar para você saber inclusive onde está o defeito, né? Então isso eu achei muito legal. E outra coisa que eu queria te chamar aqui também a atenção, Darcy, é porque esse filme ele é todo simbólico. Todo. Ele é só simbolismo, né? Esse filme, porque se você quiser assistir literalmente, você vai falar: nossa, mas que filme louco, né? O cara destruindo. Nada a ver esse filme. Então tem que olhar para a simbologia do filme, o que está trazendo pra gente, né? E quando ele escreve a carta, que quem recebe a carta, né, e liga para ele é uma mulher, né? Eu fiquei pensando que esse personagem feminino, que é o que vai, né, que liga, que dá toda essa atenção para ele, né? E que eles desenvolvem depois, que num primeiro momento você pensa que é aquele clichêzão, né? Vai se apaixonar, e não é. Eles são amigos, né? Tem uma ajuda mútua ali. É uma personagem, é uma mulher que faz isso. E eu fiquei pensando, poxa, se a gente lembrar lá, né? Se a gente lembrar um pouco da análise que a gente fez do livro, do Mulheres que Correm com os Lobos, né? E até a gente pensar dessa energia feminina e do masculino, é uma energia feminina que vem, né? Que vai atender, que vai conversar, que vai ajudar. Então, acho que é o contato também com esse feminino dele, né? Que acho que até então ele não tinha contato com esse feminino, com a emoção, né? O feminino é isso. Então, eu pensei muito nisso, assim, que essa personagem ser uma mulher, eu falei: olha, que é o feminino, né? Fazendo esse papel. E eu lembro que o Cissa assiste comigo os filmes, ele estava assistindo comigo e ele falou: olha só que interessante, porque não rola nada entre eles. Eu falei assim: não, é óbvio que não vai, porque a questão não é essa, e ele não está pronto para isso. Não é isso, e não é este o papel dela aqui neste filme, é outro. Né? E por mais que ele tenha tudo isso com a esposa, não é nítido que ele está sofrendo e sofrendo muito. Tem um sofrimento muito grande por trás disso tudo. Só que existe uma grande negação e ele vestiu uma grande armadura para não fazer contato com essa dor. Né? Então ele não teria nada com ela mesmo. Não teria. Eu acho que nem ela
com ele, assim, né? Eu acho que a intenção não foi essa. Né? Talvez eles tenham se unido pela identificação, por dores. Sim, sim. E aí, quando ele... Eu não sei se a gente tá falando aqui na ordem, mas também Não, eu acho que não não, importa. mas tudo bem. Mas aquela cena que ele tá no trem e que ele freia o trem, que ele levanta e freia o trem. Essa também eu achei, assim, uma cena incrível, muito, muito simbólica. Porque é nesse momento quando ele fala, né, para aquele senhor, que ele acaba desenvolvendo uma relação ali, que a princípio os dois mentiam, né, os dois não estavam sendo verdadeiros, depois eles começam a se abrir, né, falar das dores, e ele fala que ele não gostava da esposa. E aí o senhor pergunta para ele, mas assim, como assim, né? Ele quer dizer isso, mas como assim? Você casou e, né? E ele levanta e vai lá e puxa o freio do trem. Eu achei muito simbólico, porque nesse momento o trem tá representando ali a condução da vida dele, né? E ele vai lá e freia e fala, não, peraí, agora eu vou parar aqui e vai ser de outra forma. Né? Não dá mais para ser conduzido dessa forma, não dá mais para ser desse jeito. Então eu achei essa cena muito simbólica também, muito, muito bonita. Porque foi ali que teve essa marca, né, da mudança dele, não teve? Porque até então ele começa a fazer esse processo dele de desconstrução. Eu fiquei pensando isso. Primeiro é inconsciente, né? Não, tem uma busca inconsciente. Mas foi muito inconsciente isso tudo, porque assim, quer dizer, inconsciente é o que tinha por trás disso, sim, né? Porque sim. assim, ele vem nesse processo porque eu entendo que assim, a dor da perda é tão grande porque existia amor, porque existia uma relação, existia assim, e ele uma pessoa tão ausente, tão distante, tão que não faz, com uma dificuldade tão grande de sentir, de fazer contato com esse sentir. Então, qual foi a defesa dele? Entrar no mundo, sair da realidade. Né? Porque ele saiu da realidade, entrou no mundo mais fantasioso, né? Onde ele começa a ser extremamente inadequado, porque a postura dele é extremamente inadequada, como se ele fosse o único na vida, no mundo, né? A única pessoa ali no mundo, não tô nem aí para ninguém. E isso tudo veio para evitar o contato com o sentir. Né? E só que todo esse movimento e todo esse comportamento ele não fazia. Eu vou fazer isso para não fazer. Então eu acho que isso tudo é inconsciente. E neste momento do trem, eu não lembro exatamente qual foi a fala dele, Lu. Qual foi exatamente a fala desse homem para ele? Ele questiona isso. Ele questiona o sentido, fala, mas foi algo que ele falou ali que foi sim, a marca sim. ali que parece que naquele momento ele, opa! É a decisão do casamento, né? Acho que assim, eu não gostava dela. E aí ele faz uma pergunta, o senhor faz uma pergunta para ele que ele começa a se dar conta. Eu falo, mas peraí, se você não gostava, por que eu casei? Né? O que eu fiz, assim? E aí acho que a partir desse momento que traz mais assim consciência para ele das decisões da vida dele. Dá a entender isso, que ele, né, ele tem um insight assim. E ele fala, não, então pera um pouquinho, para tudo porque tá tudo errado aqui. Essa é a impressão que dá, né? Mas essa negação, o Darcy, falando desse processo inconsciente dele, né, e que depois ele tem um insight, ele faz as coisas com mais consciência, mesmo ele negando tudo isso, fazendo isso para se defender, eu já via como um chamado para ter uma mudança aí. Já era um chamado para ter uma mudança, né? Porque ele pode estar se defendendo, mas é algo que não tem volta. Não vai ter volta. Ele já começou no processo de mudança. Eu vi dessa forma. Não sei se você viu dessa forma, assim. Mesmo ele destruindo tudo para apagar, para se defender, isso já era o início do processo de mudança dele, de transformação. Eu vi muito isso. O processo de transformação às vezes é assim, né? Começa de uma tragédia, começa com algo que a gente não gostaria que acontecesse, uma tragédia, uma perda,
E isso pode ser o seu processo de mudança, de transformação. E às vezes, né? durante esse processo de transformação, tem gente que sai do 8 para o 80, né? E depois que vem para este equilíbrio, né? Porque ele não precisa abandonar o trabalho, ele não precisa reagir, né? Não estou falando nem de luto, nem de morte, mas ele não precisa daquilo. Que ele começou a tratar o trabalho dele como o grande, né, vilão ali. Então, não é isso. É que ele tem que perceber que ele não é só isso, ele é muito mais. E eu acho que depois ele se deu conta disso. Mas não foi no momento do trem essa mudança. Parêntese. É um parêntese, Lu. E eu não sei exatamente se é logo depois disso. Eu não lembro exatamente o momento, mas vem a cena dele quebrando toda a casa, e ele, quando quebra a casa, ele diz assim, eu vou destruir meu casamento, destruir o casamento. E isso daí, que expressão, né? Ele está ali expressando toda essa parte de destruição mesmo do casamento. Porque a casa é muito simbólica, né? Exato. Então ele começa a quebrar tudo. E tem aquela cena também, Lu, que a coisa tá tão bagunçada, mas eu acho que tudo bem, porque é um filme que traz, a gente já falou, tanta simbologia, que eu achei incrível, que é o momento que ele vai pro hospital e tá faltando, o coração dele foi mordido. Tá faltando um pedaço. Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, que é isso? Que coisa maluca! Tá faltando um pedaço, porque assim, o coração simboliza toda essa parte da emoção, do sentir, e faltava um pedaço no coração dele. Ele perdeu um pedaço do coração. Ele não estava fazendo contato com esse pedaço que ele perdeu. Quanta simbologia tem nisso, que coisa... Eu achei incrível aquele pedaço do coração faltando. E mostra até como se fosse uma mordida ali no coração. E aí ele, eu não sei o que vem antes, o que vem depois, enfim. Mas eu acho que aí tem um momento que ele está vivendo isso tudo, tem a parte do coração, e em que momento isso tudo se quebra, né? Se quebra e se transforma, onde ele leva realmente aquele choque de voltar para a realidade. É no momento que ele descobre que ela estava grávida. Não é que ela estava grávida, ela esteve grávida. Não é que ela estava grávida quando morreu, então, mas ela engravidou durante aquele ano e ele não ficou sabendo. E aí tá no momento super importante do lançamento, né, aquele lançamento de uma fundação, de alguma coisa que era né, que o pai dela estava fazendo em homenagem a ela, e ele chega chamando atenção e questiona, vocês sabiam que ela tinha ficado grávida e ninguém me avisou, né? E a mãe dela diz, sim, eu sabia, e só que o filho não era seu. O filho não era seu, e fala algo sobre a vida que eles tinham, assim, por que que ela traiu, por que que ela, né, e parece que foi uma traição por algum tempo, não foi um caso, né, e ela tirou o filho, ela abortou, e quem acompanhou foi a mãe, e parece que neste momento ele levou um soco, e voltou para a realidade, um balde, sei lá como que nome a gente dá para isso, e voltou para a realidade, porque naquela cena ele começa a lembrar desde o momento que ele conheceu, tudo que eles viveram, e quantas coisas que eles tinham, e que não é verdade que ele não gostava dela, né? Isso que vai mostrando, não é verdade que ele não gostava dela, eles viveram muitas coisas, só que ele não estava presente, emocionalmente, mas que tinha muita coisa importante ali, não é? Eu acho que naquele momento é um momento que ele se dá conta, e é o momento em que ele chora, porque ele não tinha chorado. Naquela hora ele chora, ele despenca. Foi o momento que ele fez contato com a dor e com a emoção. E como foi importante aquilo? Não foi?
Porque depois daquilo, ele volta. Ele volta. Né? E volta de uma forma transformada. Sim, aí que ele começa a elaborar mesmo, né? Que por enquanto as ideias estavam todas bagunçadas, né? Porque fica tudo muito bagunçado para ele. Tudo muito bagunçado. E aí quando vem essa notícia, parece que dá uma... Olha, é isso, né? Agora dá para organizar de outro jeito. Que foi que fez ele chorar também, esvaziar, né? Para reorganizar. E para mim fica o quanto é importante isso, né? Porque assim, como é comum as pessoas viverem dessa forma, em vários aspectos. Às vezes vive só um único papel na vida e esquece do restante. E acima disso tudo, o quanto as pessoas evitam o sentir e vivem num mundo de fantasia. Fantasia muito entre aspas, mas é assim, vive aquele monte de máscara e não faz... de fuga, né? E de fuga o tempo inteiro e foge da dor, foge do sentimento, foge de muitas coisas. E quando a gente fala da dor e do sentimento, quando eu estou falando de sentimentos, não é só a dor, é de todo o sentimento. Até mesmo de amar. Amor, inclusive, né? Quanta gente tem medo de amar? Por quê? Pode doer também. É porque não quer se envolver, porque evita. E evita, esse evitar está ligado a uma história de vida, como sempre a gente fala. A uma história de vida, porque provavelmente em algum momento da vida ele demonstrou o sentimento, demonstrou algo ali e sofreu as consequências disso. E aí registra como algo, eu não posso sentir, vem naquela história, não pode chorar, não pode ser vulnerável, não pode nada. Né? Então, assim, o quanto isso é comum na vida das pessoas, eu acho que esse filme traz muito isso, e aí vive uma vida falsa, irreal, irreal, e é triste, é muito triste. E a importância do momento que você faz o contato com você vem para um equilíbrio. E aí você vive as emoções, aí... Então, acho que esse filme, assim, tirando a questão do luto, né? Não estou olhando nem para a questão do luto, mas o quanto isso é comum as pessoas viverem, e o quanto isso é ruim. E no luto nem se fala. Né? Eu acho que é isso. Você faz alguma outra geral leitura disso? Lu? Eu acho que geral, o que fica para mim é assim, quanto uma tragédia pode transformar a vida da gente. Né? A tragédia ela pode ser vista de várias formas, porque a tragédia tira a gente do nosso trajeto, mas a gente pode ser, eu posso encarar isso como uma vítima, de uma circunstância, ou eu posso dar um sentido muito rico para minha vida a partir disso. Né? Porque ele poderia ter ali, não ter passado por esse processo, né, de transformação, que difícil para ele também, mas assim, essa perda, né, o que é a perda pra gente, ou qualquer outra tragédia? Eu posso ficar ali sentindo como vítima há muito tempo, ou eu posso fazer disso um aprendizado para mim, né? Dar um sentido para isso. O que eu posso fazer a partir disso, né? Então, acho que é isso. A gente sair um pouco do papel de vítima e ser protagonista mesmo, né? A partir das circunstâncias da vida, né? Ou seja, acho que disso tudo, a escolha está nas nossas mãos. A escolha está com a gente. E ferramentas a gente tem, né? Ferramentas todos nós temos, em algum momento nós ganhamos. Eu não lembro se foi o sogro, mas poderia ter sido o pai. Poderia verdade. ter sido o pai. Eu não lembro de quem ele ganhou essas ferramentas. Seria muito mais simbólico se fosse do pai. Mas assim, a ferramenta nós temos e está nas nossas mãos isso. E só que às vezes realmente é muito difícil a gente enxergar essas ferramentas dentro da gente, a gente sair do lugar que a gente está, a gente ir para essa transformação. E quando a gente não consegue sozinho, a gente precisa buscar ajuda. E o processo terapêutico é isso, a gente vai auxiliar, né, juntos, encontrar essas ferramentas para que você possa ir nessa transformação.
Então é isso. E assim a gente Isso encerra mais um vídeo com este filme, Demolição. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo filme. Até o próximo.